Amado ouvinte, mais uma vez estamos aqui. Que a graça e a paz estejam com todos. Eu queria fazer uso da palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 8. Acompanhe comigo aí onde você estiver. Diz a palavra de Deus: Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciões de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhes: Está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: Ouve a voz do povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinasse sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Amado ouvinte, a história de Israel aqui nesse tempo é muito parecido com a história que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesses dias atuais. Nós estamos aí às vésperas de decidirmos uma eleição presidencial. Nós temos a democracia há anos. As nações têm seus governos políticos, quer seja reinado, quer seja democracia e outras formas de governos das nações. A Bíblia diz aqui que Samuel tinha posto seus 2 filhos para dar continuidade ao trabalho, à obra do Senhor. O primogênito Joel e o mais novo Abias, né? Joel e Abias foram juízes em Beceba. Mas eles não foram conforme os caminhos que o seu pai Samuel foi, que eram os caminhos do Senhor. Reuniram-se os anciões, os eclesiásticos, e decidiram que eles viram que Samuel estava velho e decidiram que queriam ter uma pessoa para os governar. Samuel ficou triste, ficou chateado, ficou amargurado, levou adiante de Deus o problema, orou e Deus deu a resposta: escutai tudo que o povo disser. O que eu chamo a atenção para vocês é nesse texto aqui. É o versículo de número 7. E o Senhor lhe disse: Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Você já ouviu aquele ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus? Mas aqui tem dizendo no texto que
que o povo queria uma coisa. E Deus disse: escutai aí o povo, fazei conforme o que eles querem. Mas isso não quer dizer que é eu que estou querendo. Então o povo queria um governo, queria um governante para governar. Não era da vontade de Deus, mas Deus disse: fazei tudo que o povo quer. Nós temos que analisar, queridos ouvintes, que nem tudo que a gente busca, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente programa, prospecta para nossas vidas é aquilo que Deus quer. Isaías 55, versículo 8 e 9 fala que os vossos pensamentos e os vossos caminhos são maiores. Deus, os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são maiores que os vossos pensamentos e caminhos. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Cai por terra esse ditado popular. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Amém? Prosseguindo, diz o texto que conforme todas as obras que fizeram desde o dia que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Assim como abandonaram Deus, abandonaram também o profeta Samuel. Profeta, sacerdote e juiz, tudo era Samuel. Ele tinha esses três cargos sobre Israel. Rejeitaram ele porque tinham rejeitado Deus também. E Deus está trazendo lá atrás na memória que assim como lá no Egito, já era costume do povo abandonar a Deus, abandonar os bons costumes, abandonar as práticas, a doutrina, a palavra. Já era de costume do povo fazer tudo isso. Versículo de número 18 diz que, número 10, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo e que lhe pediu um rei. Disse-lhe: este será o direito do rei que houver de reinar sobre nós. Queridos ouvintes, irmãos em Cristo, tudo nessa vida tem um preço. O povo queria um governante. Por que o povo queria um governante? Porque ele via nas outras nações cada um ter uma pessoa para governar. Então Israel desejava também ser tal qual as outras nações, que tinha um governante, que tinha uma pessoa que liderava, uma pessoa que ia diante das guerras, uma pessoa que ia diante dos problemas da nação, do país, e ele resolvia os problemas. Israel desejava também ser tal qual as outras nações. Mas há um preço por isso. Nós temos um preço a pagar por isso. Referiu-se Samuel. Eu já li, então vamos aqui no versículo de número 11. Disse: este será o direito do rei houver de reinar sobre nós. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos serei por servos.
Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Tudo há um preço. Vocês querem um rei? Vocês querem um novo presidente? Será concedido conforme o seu pedido. Há consequência. Vocês servirão a ele. Vocês trabalharão para ele. Vocês pagarão impostos. Seus filhos serão empregados. Suas mulheres. Seus jovens. Todos trabalharão. Pagarão impostos. E todos serão servos dos seus governantes. Esse é o preço por essa ansiedade de querermos mudar, de querer trocarmos de governo. Esse governo aqui, esse governo ali, já foi 4 anos desse, foi 4 anos daquele. Está na hora de mudar, de governar. Outra pessoa. Quando outra pessoa entra, já traz outros tipos de governança. Se um cobrava isso, outro vai cobrar aquilo. E todos nós, tanto faz um ou outro, passará vários governantes por nós, mas nós seremos sempre servos, seremos sempre escravos, pagaremos sempre os impostos. Porque a palavra aqui está dizendo e está deixando claro que Deus gostaria de governar a nação. Gostaria de tirar todo esse jugo pesado. Aliás, esse fardo pesado. Mas nós resolvemos escolher nós mesmos quem é que vai estar diante de nós. Vamos pagar esse preço, sim. Me preocupa a palavra de Deus quando diz aqui, versículo 18: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Vamos dar continuidade agora ao texto, versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as nações. Olha só, era esse o desejo de Israel, ser igual a todas as nações. Deus queria que Israel fosse totalmente diferente das nações, para ser espelho, para ser modelo, para, através de Israel, todo o mundo conhecer a Deus. Rejeitaram essa proposta divina. 21. Ouvindo Samuel todas essas palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. E aí, provavelmente, foi determinado um dia para uma solenidade onde foi proclamado um novo rei. E vocês bem sabem, não vai dar para a gente falar agora nessa mensagem, mas futuramente nós vamos estar falando que esse rei, se vocês forem ler o capítulo seguinte, vão levantar o rei Saul para governar a Israel. E depois você vai ver como é que foi o seu reinado. Que sirva de lição para nós. Deus quer reinar sobre o seu povo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós não temos a capacidade de vermos além do ser humano. Nós não temos capacidade de ver o coração. Porém o Senhor tem.